Olá, queridos, graça e paz em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos a esse canal, onde nós falamos sobre assuntos relacionados à fé cristã e sobre boa literatura. Hoje eu quero começar fazendo uma pergunta para vocês. O que é o Evangelho? Grande parte do segmento cristão no Brasil, ao qual eu faço parte, creio que grande parte de vocês também, se denomina evangélico. Mas o que é evangelho? Alguns falam que aponta uma caminhada, outros colocam como uma frase curta, bem concisa, mas, sendo bem sincero, o que é o evangelho? É sobre isso que nós vamos falar hoje e no final eu vou apresentar uma literatura que fala justamente o assunto que eu vou trabalhar com vocês hoje aqui. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Como eu disse anteriormente, muitas pessoas tentaram resumir o que é o Evangelho. Isso tem o seu valor. Faremos um pequeno resumo também aqui no final. No entanto, é importante a gente dizer que o Evangelho traduzido é uma boa notícia. A grande questão é boa notícia do quê? Para isso, será necessário a gente vir para a Bíblia, para a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra que Deus fez o homem justo e reto e bom. E este homem tinha livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de escolher entre o bem e o mal com liberdade. E é aí então que o homem escolhe livremente comer do fruto proibido e o pecado entra no mundo. Como consequência, o homem morre fisicamente, você e eu sabemos disso, e também morre espiritualmente, ou seja, ele está separado de Deus. Então, durante toda a história da humanidade, o homem está separado assim do Senhor e, de certa forma, tem os seus pecados aplacados ou cobertos através dos sacrifícios de animais, de bodes, de cordeiros, conforme prescrito por Deus. Só que esses sacrifícios são incompletos, porque eles duram apenas um tempo. Logo depois a pessoa teria que sacrificar de novo, para ter os seus pecados cobertos ou perdoados. E aí então que Deus envia o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito, sem pecado, o seu Filho Jesus, que de uma vez por todas paga na cruz do Calvário os pecados dos homens. Ou seja, o Evangelho nada mais é do que a boa notícia de que Jesus veio, morreu na cruz do Calvário, se entregou por aqueles que haverão de ser salvos, e agora o homem, de novo, tem livre acesso a Deus, o Pai. Bom, então, resumindo, o Evangelho nada mais é do que a boa notícia de que Jesus veio. Logo, Jesus é o centro do Evangelho. E cremos na teologia cristã, de acordo com a palavra de Deus, de que Jesus é Deus. Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade, logo ele também é Deus. Então, se o Evangelho gira em torno da pessoa de Cristo, e Cristo é Deus, logo, Deus é o Evangelho. Deus é o centro da mensagem do Evangelho. É Deus quem operou para que a gente tivesse acesso ao Pai, a Ele mesmo. Foi Deus que criou todo o plano, a Trindade que criou todo o plano para que eu e você tivéssemos acesso ao Pai. O Pai cria o plano, envia o Filho se entrega pelos pecados dos homens, depois ambos enviam o Espírito Santo, e assim, pela obra do Espírito Santo, nós podemos ouvir a pregação do Evangelho, e essa verdade aplicada em nosso coração. Então Deus é o Evangelho. Quem trabalha muito com isso é John Piper, no livro que tem esse título, Deus é o Evangelho, um tratado sobre o amor de Deus como oferta de si mesmo. Esse livro aqui fenomenal, Deus é o Evangelho. Eu vou ler um pequeno trecho para vocês verem o que o autor pensa a respeito e como que a gente está seguindo aqui na mesma linha do autor John Piper. Diz assim na página 14. Quando afirmo que Deus é o Evangelho, estou dizendo que o supremo, o melhor, o final e o decisivo bem no Evangelho, sem o qual nenhuma outra dádiva seria boa, é a glória de Deus na face de Cristo, revelada para o nosso gozo eterno. O amor salvífico de Deus é o compromisso dele em fazer tudo o que for necessário para nos cativar com aquilo que é mais profundo, durável e satisfatório, ou seja, Ele mesmo. Então Deus opera para que o nome dele seja glorificado, mas como consequência, os homens sejam salvos também.
Então, Deus é o Evangelho. É a mensagem desse livro e creio eu, concordo com o autor, que também é a mensagem da Bíblia. A Bíblia não é um livro sobre o homem. A Bíblia é um livro sobre Deus. Agora, uma última pergunta que eu quero te fazer hoje. Você já creu no Evangelho? Você já se entregou inteiramente a Deus? Não estou falando apenas frequentar uma igreja, ser membro de uma, gravar versículos e gravar os credos da sua igreja. Isso é importante, mas isso não é o essencial. O essencial é se arrependa e creia no Evangelho. Você já fez isso? Se Deus é o Evangelho, então você precisa se entregar a Cristo. Você precisa se entregar a Deus. Que você possa fazer isso hoje, fazer isso enquanto estiver assistindo esse vídeo, em nome de Jesus. Mas antes de terminar, só gostaria de informar de que esse livro, a descrição, está na descrição, o link para você comprá-lo, tá? Se você quiser saber mais um pouquinho da ideia do autor. Mas eu quero pedir para você também curtir, comentar, compartilhar e principalmente se inscrever nesse canal. A gente precisa chegar aí a 1000 inscritos para ter mais acessos, né? Ter mais facilidades aqui no YouTube. Então faça isso, ajude a gente em nome de Jesus, mas o principal apelo deste vídeo não é a indicação do livro, não é necessariamente esse canal, é que você se arrependa e creia no Evangelho. Que Deus te abençoe e até a próxima.